Hoje eu tenho a alegria e a honra de falar com um dos mais conhecidos e importantes biblistas do Brasil. Ele é holandês, veio para o Brasil aos 17 anos de idade e abraçou o nosso país. É um estudioso, ele sabe tudo, ele conhece a linguagem da Bíblia e principalmente a linguagem do povo. Eu falo do Frei Carmelita Carlos Mesters. Frei, que prazer conversar com o senhor hoje. É todo meu, viu, Fabiane? Eu tenho um monte de coisa para falar do senhor. Que o senhor é autor de livros, inclusive nós temos 3 aqui da editora Santuário, que o senhor escreveu. Que o senhor veio para o Brasil, fala muito bem em português, faz tempo que está aqui, quase 70 anos, mais ou menos? Desde 1949, acho que antes de você. Né? É, um pouquinho antes. Sim. E o senhor veio, como o senhor veio para o Brasil? Bom, eu vim... Os frades carmelitas na Holanda, o geral de Roma pediu para os frades carmelitas da Holanda ajudar a crescimento da ordem no Brasil, porque só tinha sobrado 1 ou 2 frades só, 1900. Eles vieram e lá no começo do século passado, depois no ano 1920, eles começaram a enviar também estudantes, todo ano, e depois da guerra, 1945, um grupo grande de estudantes vieram, eu fui um deles. Então eu vim para o Brasil como estudante, para ser, na hora que a gente é ordenado, já sabe a língua e fica mais fácil para conversar. Foi assim que eu vim para o Brasil. O Frei Carlos é um dos fundadores do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos e organizador da leitura popular da Bíblia no Brasil. Um jeito diferente de ler, estudar e interpretar a Bíblia. O segundo livro de Deus. Eu cheguei a ler algumas coisas sobre o senhor e tem uma resposta sua que me deixou muito feliz em ouvi-la e muito até emocionada, porque às vezes a gente está muito no automático, né? Sim. A gente lê as coisas no automático, às vezes reza no automático, né? Sem prestar atenção no que a gente está falando. E eu queria muito que o senhor falasse para mim dos 2 livros de Deus. Sim, eu gostei da pergunta. Sabe por quê? Que geralmente quando diz livro de Deus, pensa logo na Bíblia, né? Agora, o primeiro livro de Deus não é a Bíblia. O primeiro livro é a criação. Tudo era um caos, nada existia. E Deus falou luz. E a luz começou a existir, não foi? Foi. Então a luz é uma palavra de Deus. Depois Deus falou Abiane. E está lá, é Abiane. Entendeu? Falou Ferdinando, está lá sentado. Então assim, tudo que existe é uma palavra de Deus. Então este é o livro, Deus quer falar para nós através da vida. A Bíblia é como um livro que você vê a vida, lê um trechinho da Bíblia e com o trechinho da Bíblia você ilumina os fatos. E de repente o fato iluminado pela leitura da Bíblia começa a falar de Deus. Então o apelo de Deus com a ajuda da Bíblia vem dos fatos e então o livro da vida começa a ser de novo o livro que nos fala de Deus. A gente tem hoje um mundo onde as pessoas estão muito intolerantes. Elas não ouvem o outro, elas não respeitam o outro. A opinião de um é única, né? Eu tenho sempre razão e você não. Falta Bíblia, falta leitura, falta compreensão. O que falta? Falta conversa. Quer dizer, se você começa a conversar e escutar e ter a consciência que Jesus falou, vocês todos são discípulos ou discípulas. O que significa ser discípula? É ter consciência de que eu não sei tudo. Sim. E se eu acho que eu sei tudo, é só minha opinião, eu já não acredito nele. Porque eu acho que todo mundo tem alguma coisa que ele pode aprender dos outros. Você não acha? Sim. Saber tudo, só Deus. Como que a gente pode ter uma intimidade com a Bíblia? Sozinho? É possível? A Bíblia, a primeira Bíblia, o livro de Deus, é a própria vida da gente. Né? E tem gente que não sabe ler, mas sabe ler a vida. Então, às vezes, eu também não sei, são perguntas que você cria intimidade com. Eu acho que cria intimidade com Deus. E quando você escuta e sabe que Deus, você ouve uma palavra da Bíblia, porque Porque a Bíblia não é só a palavra que é de Deus. Você tem que ter consciência. Quem me fala isso é Deus.
Dá para ficar horas ouvindo Frei Carlos nos falar de forma simples da palavra viva de Deus. Gratidão, que ganhei meu dia hoje. Eu também ganhei.